Que coisa boa estarmos mais uma vez no nosso seminário sobre o tormento eterno. Eu espero que você esteja gostando desse estudo. Se você não acompanhou o seminário sobre imortalidade da alma, eu recomendo que você assista. Está disponível aqui no meu canal no YouTube. E nós vamos aprender juntos, tanto vendo o seminário sobre imortalidade da alma, quanto esse seminário sobre o tormento eterno, que a crença numa imortalidade natural da alma antes da ressurreição e que a crença num tormento eterno dos ímpios, sem que eles comam da árvore da vida, são crenças totalmente antibíblicas. Não condizem com aquilo que o texto bíblico realmente ensina. No seminário sobre imortalidade da alma, eu inclusive apresentei citações de teólogos protestantes e católicos que têm abandonado a crença na imortalidade da alma. Por quê? Porque tais teólogos estão voltando para a compreensão bíblica. Estão entendendo que a filosofia judaico-cristã ensina o holismo, não o dicotomismo. A palavra holismo vem do grego holos, que significa integral. Então, a Bíblia compreende a natureza humana como sendo holística, como sendo integral, de modo que não existe consciência, não existe vida fora do corpo. É por isso que em textos como 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, a Bíblia mostra que para as pessoas voltarem à consciência após a morte, é necessária a ressurreição. E neste seminário nós só estamos reforçando isso. Estamos demonstrando que a natureza humana é holística e que deste modo expressões como fogo eterno, tormento eterno, precisam ser entendidas à luz da visão bíblica acerca da natureza humana, que é uma visão holística. Não é uma visão grega que divide a natureza humana em corpo e alma, ou conhecida como dicotomismo, não é? Que é essa divisão entre corpo e alma. Uma outra coisa importante que eu queria recapitular, antes de entrarmos nesse estudo propriamente dito sobre o tormento eterno, é que a Bíblia ensina que o ser humano, enquanto estiver privado da árvore da vida, ele não pode ter consciência após a morte. A partir do momento em que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, eles se afastaram da fonte de vida que é Deus. Como consequência, eles perderam o acesso à árvore da vida e, como consequência, se tornaram mortais. Com isso, aprendemos, de acordo com o texto, de que não existe uma consciência após a morte e que isso só será possível quando os justos voltarem a comer da árvore da vida. E por que eu estou recapitulando este ponto? E por que eu estou dizendo isso? É para mostrar para você que é impossível alguém ser atormentado eternamente no lago de fogo. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, dos versos 22 ao 24. Então o Senhor Deus disse: Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Veja, como consequência do pecado, nossos primeiros pais não conquistaram a imortalidade. A imortalidade era condicional. Havia uma condição para que o ser humano permanecesse imortal. E qual é essa condição? De acordo com Gênesis 2, 16 e 17, a condição era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a condição era obedecer a Deus. A partir do momento que nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, eles não mais permaneceram imortais. E para garantir que eles não fossem pecadores imortais,
Deus priva-os, obviamente, do acesso à árvore da vida e, como consequência disso, eles se tornam mortais. Então, o que eu quero levar você a refletir agora, antes de estudarmos sobre o tormento eterno, é o seguinte: como uma pessoa pode ser atormentada conscientemente no inferno se ela não teve acesso à árvore da vida? Outra coisa, Apocalipse 22, verso 2 diz que quem voltará a ter acesso à árvore da vida serão os justos. Se serão os justos, como que os ímpios poderão viver eternamente no inferno se eles não vão ter acesso à árvore da vida? Apocalipse 22, 2 diz que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. Ou seja, os justos terão acesso a ela. Então é um contrassenso crermos num tormento eterno considerando que os ímpios não terão acesso à árvore da vida. Então eu quero que você avalie isso com muito carinho para que você possa continuar entendendo a linha argumentativa que eu estou apresentando aqui no seminário sobre o tormento eterno. Hoje eu quero ver com vocês, entre outras coisas, o seguinte. A Bíblia apresenta textos que de forma direta afirmam ser a morte um estado de inconsciência. Será que quando a Bíblia afirma isso, ela está dizendo que isso se refere só à inconsciência do corpo, diríamos assim, ou no corpo? Segunda questão, o inferno ou lago de fogo, ele existe ou existirá? Essas duas perguntas são muito importantes. E se nós encontrarmos as respostas para essas duas perguntas, vamos ter uma compreensão bíblica correta a respeito desse tema. Então, outra coisa que eu quero ver com vocês ao longo desse seminário é o seguinte. O que as Escrituras querem nos ensinar com as expressões verme que nunca morre, fogo que não se apaga, horror eterno, irá todo o teu corpo para o inferno, castigo eterno, fumaça do seu tormento, né, que sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso de dia e de noite, choro e ranger de dentes. Ou seja, nós vamos ver ao longo desse seminário, inclusive, o que a Bíblia ensina sobre essas expressões. E compreendendo que a Bíblia tem uma visão holística do ser humano, a compreensão destas expressões que eu mencionei será muito facilitada. E eu quero começar com o seguinte tópico, das duas principais perguntas que eu mencionei antes. A Bíblia tem textos em que ela, de forma clara, apresenta a morte como um sono? Sim, a Bíblia tem esses textos. Você vai ver aqui no slide agora uma lista desses textos, só que eu vou ler alguns para você. Alguns textos no Antigo e outros textos no Novo Testamento. Se você não conseguir anotar todos os textos, não se preocupe. Eu vou deixar para você um material em PDF com esses slides que eu utilizei aqui no seminário, tá bom? Vamos ver então alguns textos no Antigo e outros no Novo Testamento que mostram ser a morte um estado de inconsciência. E repito, por quê? Primeiro, porque não há consciência fora do corpo, de acordo com as Escrituras. Sendo o ser humano holístico, é óbvio que para existir vida e consciência, isso só é possível no corpo. O ser humano é um ser com aspectos físico, mental, espiritual e social. Apenas quando esses aspectos estão interligados é que é possível existir consciência, isso segundo a Bíblia. Tá? Segundo motivo, a morte tem que ser um estado de inconsciência total, porque, de acordo com Gênesis 3, 22 a 24, a humanidade perdeu o acesso à árvore da vida. Então, a imortalidade ela era condicional à obediência a Deus e à continuidade da alimentação da árvore da vida. O ser humano deveria continuar se alimentando da árvore da vida. Então, é por isso que o ser humano é inconsciente por ocasião da morte, porque a morte é o resultado de termos nos afastado de Deus, que é a fonte de vida. Vamos então aqui para alguns textos. O primeiro texto que eu queria ler para você se encontra no Salmo capítulo 6, verso 5. Nós vamos ver textos no Antigo e no Novo Testamento
para você comprovar que a morte é um estado de inconsciência até o dia da segunda vinda de Cristo, quando existir, obviamente, a ressurreição do corpo. Salmo 6, verso 5 diz assim: pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará da sepultura? Se o texto bíblico diz que os mortos não se lembram de Deus, isso ensina duas coisas. Primeiro, que eles não estão conscientes num lugar intermediário, ou que eles não estão conscientes no inferno. Porque se a pessoa estivesse sendo atormentada no inferno, é óbvio que ela se lembraria de Deus, porque foi Deus quem a jogou lá. Ok? Então Davi de forma clara diz que os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Outro texto importante, Salmo 13, verso 3. Diz o seguinte: volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Sabe como que esse texto aparece, por exemplo, na Almeida, Revista Atualizada? Veja que interessante. Aqui, no Salmo 13:3, ao invés de dizer, não é, restaura-me os olhos ou morrerei, aqui diz assim, ó, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Você percebeu? A morte é um sono sem sonhos, no qual a pessoa está inconsciente. Um outro salmo é o Salmo 115, 17. E aqui eu quero explicar para você um argumento extremamente frágil que a Bíblia Apologética de Estudos utiliza para explicar este salmo, entre outros textos, tá bom? No Salmo 115, 17 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. A Bíblia Apologética de Estudos, que foi produzida pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, ela argumenta, entre outras coisas, que a palavra louvor, como aparece aqui no Salmo 115, 17, no Salmo 6, verso 5 e outros textos, esta palavra se refere apenas ao louvor congregacional. Então, segundo os editores da referida Bíblia de Estudos, se a palavra louvor se refere apenas ao louvor congregacional, isso significa que os mortos não louvam ao Senhor apenas na congregação, não indicando, portanto, que eles não o louvassem num lugar intermediário. O argumento é lógico, mas ao mesmo tempo em que é lógico, ele é absurdo. E por quê? Primeiro, mesmo que a palavra louvor se refira ao louvor congregacional, aqui não há a mínima hipótese de insinuar que eles pudessem louvar a Deus no céu ou num lugar intermediário simplesmente pelo seguinte: para Davi, para o salmista, ninguém louva a Deus de uma outra maneira. Ninguém louva a Deus no inferno ou no céu, até porque o próprio verso 17 do Salmo 115 fala que eles descem aonde? A região do silêncio. No contexto, os mortos não louvam ao Senhor na congregação porque eles descem à região do silêncio. Ou seja, a interpretação da Bíblia Apologética de Estudos é uma falácia. Por quê? Como eles descem à região do silêncio, é óbvio que eles não louvam ao Senhor na congregação. Tentar insinuar que o Salmo ensina que eles não louvam o Senhor na congregação, aqui na terra, mas que pode louvar ao Senhor num outro estado intermediário, é uma distorção do texto sem tamanho. É uma demonstração de uma imaginação muito fértil. Ok? Então, os mortos não louvam ao Senhor na congregação porque eles não estão num outro lugar. Eles estão aonde? Na região do silêncio. É menos incoerente o comentário, por exemplo, de Russell Norman Champlin sobre isso. Champlin, no seu comentário, o Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, ele diz que eles simplesmente na época não tinham um conhecimento maior sobre a vida após a morte. Ou seja, é um argumento incoerente, porque nós vamos ver que no Novo Testamento a compreensão continua a mesma coisa, porém o argumento, né,
de Champlin é menos absurdo do que o argumento da Bíblia Apologética de Estudos. Então, não tem como nós aceitarmos que a Bíblia ensina uma consciência após a morte. Agora eu vou ver aqui alguns textos do Novo Testamento para você perceber que a crença de que a morte é um estado de inconsciência, ela continua ao longo das Escrituras. Ok? Não houve aqui uma compreensão progressiva em relação a este tema, porque realmente eles já compreendiam este assunto de uma forma mais ampla, inclusive nos dias do Antigo Testamento. Tá bom? Vamos ler brevemente alguns textos e eu já vou terminar o estudo de hoje para nós não nos delongarmos e continuarmos depois o nosso seminário. Vamos aqui para João 11, 11 a 14, que é um texto em que Cristo se utiliza da metáfora do sono para se referir à morte. Cristo não se utiliza, querido, da metáfora do sono para se referir à morte apenas para, assim, diremos assim, diminuir a força da morte, para tentar amenizar a tristeza causada pela morte, mas ele se utiliza da metáfora exatamente para mostrar também a inconsciência das pessoas ao longo da morte, não é? E aqui, falando da ressurreição de Lázaro, ele diz assim, ó, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, eles entenderam o seguinte, Senhor, se Lázaro está dormindo, deixa ele continuar dormindo, ele vai se recuperar assim, não é? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então você percebe? Cristo usa a metáfora do sono para se referir à morte, para mostrar, primeiro, que a morte não é o fim de tudo, é um sono, e segundo, para mostrar que neste momento a pessoa está inconsciente. E veja uma coisa, meu amigo, minha amiga, jamais Deus deixaria de nos dar uma informação tão importante caso existisse uma vida ou uma consciência além túmulo. Aqui no Evangelho de João seria uma oportunidade de ouro de, ao Lázaro ser ressuscitado, nos contar como é que era o paraíso ou como era o lugar intermediário. Mas não. Quando ele é ressuscitado, não obtemos aqui nenhuma informação da vida além, diríamos assim. E quando Cristo ressuscita Lázaro, veja como que Cristo fala, ó. Aqui, no versículo 43 de João 11, Cristo diz assim, ó, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Veja, Cristo não disse para Lázaro, Lázaro, desce, ou Lázaro, sobe. Não, Lázaro, sai para fora. Por quê? Porque o único lugar no qual Lázaro estava era a sepultura. Quando ele morreu, ele estava adormecido, inconsciente. Seu espírito não estava num lugar intermediário. Já imaginou que crime, diríamos assim, Cristo teria feito com Lázaro? Lázaro morre, vai para um lugar intermediário muito melhor do que este mundo pecaminoso e de repente Cristo corta o prazer dele. Cristo estraga prazer e tira Lázaro daquele lugar de alegria, de bem-aventurança e ele tem que voltar a este mundo para morrer depois. Então, não tem nada a ver isso. A morte é um inimigo, não é uma amiga que nos leva para um estado intermediário. Outro texto que mostra que a morte é um sono é aqui que nós encontramos, entre outros, obviamente, estou lendo aqui alguns, 1 Coríntios 15, 18, aqui é Paulo falando. Eu até já expliquei no seminário sobre imortalidade da alma alguns textos de Paulo que são aparentemente que são mal interpretados, não é? E esse texto aqui de Paulo mostra claramente que a compreensão dele era a mesma dos autores do Antigo Testamento. Então o doutor Norman Champlin também estava equivocado quando disse que a compreensão sobre a vida além foi mais ampla nos dias do Novo Testamento em relação à morte. Não foi esse o caso. Porque em 1 Coríntios 15, 18, Paulo diz assim, ó, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ele está argumentando que se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo pereceram. Isso aqui é muito forte. Paulo diz que os justos estão o quê em Cristo?
dormindo. E ele fala algo muito importante aqui também, que se não houver ressurreição, os que dormiram em Cristo pereceram. Pensa bem comigo, meu irmão e minha irmã. Se por ocasião da morte o espírito vai para um lugar intermediário ou para o paraíso, como creem alguns, eles não pereceriam. Simplesmente, se não há ressurreição, mesmo que não haja ressurreição do corpo, eles não estariam perecidos, porque o espírito já está desfrutando de uma recompensa. Agora, quando Paulo argumenta que sem a ressurreição os mortos em Cristo que dormiram pereceram para sempre, isso significa que eles não existem, que eles não existirão ou nem voltarão à consciência sem ressurreição. Então, o texto é claro. Paulo diz que os mortos dormiram em Cristo. Leia também aqui o versículo 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Mais uma vez, a morte é comparada a um sono. E Paulo faz a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E eu finalizo com 2 Timóteo 4, 8. Sabe quando os justos acordarão para receber a recompensa? 2 Timóteo 4, 8, Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Em qual dia? No dia da morte? Não. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo acreditava que ele receberia a recompensa, a coroa da vida, por ocasião da segunda vinda de Cristo. E a Bíblia ensina que os ímpios serão queimados já por ocasião da segunda vinda de Cristo, em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Portanto, assim como nenhum justo hoje está num lugar intermediário no paraíso, nenhum ímpio ainda se encontra sendo atormentado no lago de fogo. Ao longo aqui do seminário nós vamos ver inclusive em que momento existirá o inferno. Essa foi uma das questões que eu levantei no início. O inferno existe ou existirá no futuro? Eu espero que você acompanhe, espero que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas a quem você ama. Obrigado e até o nosso próximo estudo.